Olá, este é mais um episódio do Cimesp no podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Cris Sanches. E eu sou Valéria Spers. E hoje a gente está recebendo aqui para bater um papo o nosso parceiro, um querido amigo, Maurício Alexandrino de Souza, diretor da Cimetrans Despachantes Aduaneiros. Muito bem-vindo, Maurício. Eu que agradeço, muito feliz por estar aqui e vamos ver se a gente consegue passar um pouco do conhecimento da gente em todos esses anos de conhecimento de mercado. Com certeza. é o que não falta, né, Maurício? Sim. Eu vou contar um negócio para você aqui, Valéria. Nós somos colegas do Dom Bosco. Ai, não, parou. Foi outro dia aí, né? Antes ali, Foi outro dia isso, que a gente estudou junto. Maurício, Cimetrans é uma empresa de muito prestígio, muito sucesso, tem uma longa trajetória, né, no setor aduaneiro. Eu queria que você falasse um pouco aqui quais são os principais serviços, né, que a empresa oferece e o que diferencia a Cimetrans, né, neste mercado em relação a outras empresas do ramo. Bom, vamos lá. A Cimetrans, coincidentemente, daqui 2 dias a Cimetrans vai fazer 29 anos, né? Que bacana. Aliás, desculpa, a Cimetrans já fez 29 anos em fevereiro, mas daqui 2 dias eu faço 36 na área de comércio exterior. Foi quando eu entrei na Itelpa, né? E até para quebrar o gelo e explicar um pouquinho de onde veio o Cimetrans na verdade, é uma abreviatura de Serviços de Importação, Exportação e Transportes. Então era para ter um nome principal e depois o Serviço de Importação, Exportação e Transportes. A princípio nós pensamos em juntar os nomes, né? Meu sócio lá no início se chamava Laércio, então ou ficaria Lá e Ma, que é lama, ou ficaria Ma e Lá, que é mala. Então nós fizemos a opção, só para quebrar um pouco o gelo, né? Nós fizemos a opção, já que Cimetrans é realmente o descritivo do nosso trabalho, ficou o nome Cimetrans, né? Legal. E então nós estamos há 29 anos no mercado. Em fevereiro nós fizemos 29 anos, mas eu estou há 36 já no mercado. É uma vida inteira, né? E quais são os serviços, assim, Maurício, que vocês prestam lá, né? Porque a gente sabe que isso não é só a questão da aduana, Sim. né? Tem outras questões. Eu sou despachante aduaneiro, né? Na época, o despachante aduaneiro era muito mais fácil se tornar despachante aduaneiro, porque um despachante aduaneiro indicava o outro. Daí você ficava 2 anos como ajudante de despachante aduaneiro e automaticamente você se tornava despachante aduaneiro, né? Hoje não. O despachante aduaneiro nomeia um ajudante de despachante aduaneiro, ele fica 2 anos aprendendo o serviço, depois tem concurso. Só que a Receita Federal não fez mais concurso, né? Mas enfim, o despachante aduaneiro, ele basicamente, tanto é que o pessoal está falando assim, mas o despachante aduaneiro, na verdade, vai acabar. Como disseram que ia acabar o despachante de veículos, enfim. Só que a gente se tornou um profissional da área de logística internacional, né? Então, além do desembaraço aduaneiro, a parte documental, nós fazemos o frete internacional, fazemos o seguro internacional das mercadorias também, parte aérea, marítima e rodoviária, né? Então engloba tudo. Na verdade, a Cimetrans, há mais de 10 anos atrás, além do despacho aduaneiro, eu tinha transportadora também, montei uma transportadora. Eu era agente IATA, né? Que é Agente Internacional de Carga Aérea, e era NVOCC, que na verdade é um agente de carga sem o navio, né? Eu era representante dos armadores. Mas daí a coisa começou a ficar muito grande, eu daí separei a sociedade, fiquei sozinho, era muita coisa para tomar conta, né? E eu até brinco com os clientes, porque os clientes falam, Maurício, eu estou preocupado com o meu processo de importação ou de exportação, e nós temos lá uma base de 65 clientes, mais ou menos. Eu falo, o problema que você tem, eu tenho 65 vezes. E são clientes todos daqui? Você atende o Brasil todo? Não, eu atendo o Brasil todo, né? A maioria dos clientes são realmente de Piracicaba, né? E um dado, assim, eu conto com bastante orgulho isso, porque vários clientes têm de 20 a 25 anos já conosco, né? Trabalhando conosco. Né? Então, vem de lá de trás. E na verdade, a confiança, né, Cris? Alguns clientes eram amigos e se tornaram clientes, mas a maioria eram clientes que se tornaram amigos, né? Inclusive amigos de viajar junto, família junto. Então,
se tornaram todos amigos, né? Legal. E qual a sua relação com a tecnologia, Maurício? Como a empresa está lidando com a questão tecnológica, a sua aplicabilidade e tudo mais? Porque é uma loucura, né? A tecnologia é um negócio que todo dia tem uma novidade em todas as áreas e a gente parece que está sempre um passo atrás, Sim. né? E você tem que se esforçar para estar par e passo, né? Sim. Com a evolução na sua área, como é que é? Eu não posso nem falar que nós viemos do analógico. Nem Exatamente. da máquina de escrever, E assim, né? eu fico muito feliz porque nós fizemos a transição do analógico para o digital muito tranquilamente, né? Eu sou, assim, fã de tecnologia, gosto, invisto bastante em tecnologia. Então, assim, apesar da quantidade de serviços que nós temos, a quantidade de mão de obra não é muito grande, porque a gente, na verdade, a tecnologia, ela faz você ter um desempenho melhor, né? Só por curiosidade também, na época da pandemia, eu já fazia uns 15 anos que eu não tinha desktop no escritório. Eu tinha tomado a decisão lá atrás de só ter notebook. Daí, durante 15 anos, só comprando notebook, servidor. Quando veio a pandemia, que todo mundo ficou desesperado, não tinha notebook para vender, porque estava todo mundo indo trabalhar para casa, ou levava aquele tijolão do desktop para casa, eu simplesmente fechei os notebooks, falei, vá para casa, todo mundo vai para casa, tem internet, a gente está funcionando. O escritório funcionou 100%, sem um centavo de investimento. Quer dizer, sem um centavo de investimento naquele momento da pandemia, onde todo mundo estava procurando o hardware e não conseguia, né? Nós não precisamos fazer absolutamente nada. Nós já estávamos preparados para a tecnologia. E a tecnologia está cada vez mais tomando conta, não só do comércio exterior, mas de todos os negócios, né? A gente fala muito de inteligência artificial, está entrando em todas as áreas. Na sua tem alguma coisa? Vocês usam inteligência artificial? Mesmo para quem não queria entrar na inteligência artificial, no caso específico do meu ramo, nós tivemos que entrar, porque a Receita Federal, por incrível que pareça, e aí eu aplaudo a Receita Federal, sou fã de carteirinha da Receita Federal, ela é modelo para o mundo inteiro. Então, assim, não existe... Eu já fiz liberação de carga em todos os continentes, em todos os lugares, viajei muito, mas a Receita Federal, em relação ao comércio exterior, não só em relação ao comércio exterior, mas, enfim, em cobrança de tributos, impostos... Está pegando a gente bonitinho, né? Está não, tudo cruzando, tá uma beleza. É uma eficiência. A eficiência deles... não, mas é impressionante, porque nós somos modelo para o mundo em relação ao comércio exterior, né? Então, assim, mesmo que nós não quiséssemos, nós teríamos que partir para tecnologia ou para inteligência artificial, até para entender, porque, assim, hoje a palavra, o que eles mais levam em consideração é o gerenciamento de risco, né? Então, as empresas serão ranqueadas, já estão sendo ranqueadas, né? Então, assim, só para explicar rapidamente, quando eu sou contratado para fazer um serviço, o meu CPF fica vinculado ao CNPJ de uma empresa. Se eu tiver um ranqueamento ruim, pessoa física, Maurício, pessoa física, eu derrubo o ranqueamento da pessoa jurídica, do CNPJ. Você tem que andar na linha, então. Na linha, completamente. E as empresas também. Então, se o ranqueamento dela for ruim, derruba o meu CPF. E automaticamente derruba de todos os outros clientes meus. Então, assim... Eu falo que hoje eu escolho cliente para trabalhar porque isso daí é uma balança, né? Se você pesa muito de um lado... Eu nem imaginava ou você isso, né? escolhe, ou você faz um trabalho de gestão junto a esses clientes, né, Maurício? Porque acho que ganhou um espaço muito grande, não só para a aduana, né, para aqueles que fazem a aduana, mas também para os escritórios de contabilidade, essa função de que antes era legalista, agora não, agora ele ajuda a gerir o processo. Exatamente. Né? Então, só para vocês terem uma ideia de como a inteligência artificial influencia no nosso trabalho, antes nós tínhamos, na época analógica, chegava o navio, daí tinha um conferente, uma prancheta que anotava o número do container, depois ele ia lá no computador, digitava o número do container para dar presença de carga. Hoje não. Hoje o container sai do navio e vai para o terminal. Quando ele entra no terminal, tem um portal. Então ele entra nesse portal, a câmera já reconhece o número e automaticamente já dá presença de carga. Mas esse portal não é só reconhecimento e presença de carga. Ele é um scanner também. Então, só para mostrar o nível de inteligência artificial que a Receita Federal chegou. Ele é um scanner que tira um raio-x do container. Então, por exemplo, se eu estou importando copos,
A inteligência artificial sabe qual é o formato de um copo. Se eu colocar um pneu lá dentro e não declarar o pneu, a imagem vai dizer para o computador que aquilo é um pneu que não tem nada a ver com o que você está declarando. Automaticamente essa carga já vai para canal, né? O amarelo, que é conferência documental, ou o vermelho, que é conferência física e documental. Então, assim, junta o CNPJ da empresa com o CPF. Não, KNAI, na verdade, é KNAI da empresa. Isso. Então, daí são, por exemplo, a fabricação de copos. Daí eu faço a declaração de importação, estou importando copos. Você vai fechando todos os elos da corrente, né? Então, se você sair dessa... E a inteligência artificial chegou num ponto também de interpretação de texto. Então, assim, até o que nós escrevemos para descrever o produto, a inteligência artificial ela analisa e faz melhor que o ser humano. Muitas vezes. Na verdade. Né? Então, assim, já faz muito tempo que nós não temos lá, todas as nossas cargas praticamente caem em canal verde, né? O que significa que não tem nem conferência física nem documental. Por quê? Porque a gente fecha todos esses elos e aí entra a parte que nós, vamos lá, e catequizamos o cliente, né, Valéria? Para ele. Essa expertise que você tem. Eu fabrico copo, né? Eu fabrico caldeira, eu quero exportar isso, vou exportar. Quer dizer, se eu não tenho alguém com a sua expertise da sua empresa, eu corro o risco de ter uma série de problemas. Acho que é até impossível você vender hoje, né, para o exterior, ou vender ou comprar sem a presença de um profissional de uma empresa como a sua, né? Nesse na verdade, assim, você até consegue fazer sozinho, se quiser. Mas não é o foco da empresa, é o que a gente estava comentando antes. É mais fácil um profissional, é muito mais barato um profissional ser contratado e fazer o serviço do que você tentar economizar a economia, na verdade, que sai mais caro depois. É o barato. E mesmo a estrutura dentro da empresa, né? Às vezes uma empresa pequena chega e fala assim, eu não tenho estrutura para importar ou exportar. Esquece, não precisa mais disso, na verdade, né? Se você conhece fornecedor, e mesmo que não conheça, a gente tem lá o Mário Polis, que faz esse trabalho de abertura de mercado. Eu ia tocar nesse assunto aí. O Mário, por coincidência, também passou lá pela Cinetrans. Eu tenho um orgulho de falar que, assim, praticamente quase todo mundo do comércio exterior aqui em Piracicaba passou, inclusive os concorrentes, né? São 4 concorrentes que saíram de lá de dentro. E eu tenho orgulho de falar disso porque, assim, nunca restringi ensinar as pessoas e eu até falo, né, que quem trabalha comigo consegue trabalhar em qualquer lugar, pelo bem e pelo mal, né? Mas, enfim, porque comércio exterior é muito estressante, na verdade, né, Valéria? Então, assim, você tem... não criticando o funcionalismo público, mas você tem o funcionalismo público de um lado. Aliás, a Receita Federal está em greve desde novembro, então nós já estamos há 100 e poucos dias em greve, o que não altera o nosso trabalho, porque como dá tudo sem conferência, a gente está entregando todas as mercadorias para todos os nossos clientes, então não estamos tendo problema nenhum. Mas eles estão em greve, né? E ao mesmo tempo é a Receita querendo arrecadar o máximo possível e os empresários, não digo querendo não pagar, lógico que o empresário quer e é a função dele. Quer reduzir custo. Custo. Mas assim, desde que seja justo, né? Então a gente fica nesse meio aí sempre fazendo uma queda de braço, né? Exatamente. Novo processo de importação. Então, o novo processo de importação, ele começou há uns 5 anos atrás, mais ou menos, com a entrada da inteligência artificial. Só que eles foram implantando aos poucos. Qual que é o desejo da Receita Federal? É integrar todos os ministérios, né, e órgãos anuentes. Então, o primeiro que entrou, se não me engano, foi a Anvisa, o Exército já entrou também, o Ministério da Agricultura está entrando, então são todos os órgãos anuentes. A partir do momento que todos os órgãos anuentes estiverem presentes no sistema, porque assim, apesar de serem governo, cada ministério, cada um tem o seu orçamento, tem o seu ritmo, e eles não andam todos na mesma velocidade, né? E, então, inclusive a DUIMP, hoje é Declaração de Importação, é DI, é para ser implantada a DUIMP, que é a Declaração Única de Importação. O que vai acontecer? Ganho de tempo e de economia também. Porque antes nós, por exemplo, a Receita Federal queria conferir um contêiner, puxava o contêiner para conferência. Fechava o contêiner, punha na pilha, ao Ministério da Agricultura quer conferir o contêiner, puxava de novo.
Hoje vai ser feita uma conferência só com todos os órgãos anuentes Ai, que juntos. bom. Então, é de uma única vez você resolve todos os problemas. Era para ter sido implantado em janeiro, por causa da greve não foi, agora estão falando em julho. Eu acredito que não será também, porque vai ficar muito serviço acumulado depois da greve, né? Eu acredito que 26 a gente já tem esse novo processo de importação, que na verdade é um portal único, né? Então você não vai em vários, por exemplo, sites para fazer as coisas. Vai No ter um portal, caminho só. num caminho só você tem Perfeito. todo o processo de importação e exportação. Eu acho que nesse momento, né, Maurício, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da reputação do despachante ou né, da pessoa dessa área, porque muitas vezes, né, às vezes é o problema da receita, né, e você, enquanto a pessoa que está mediando esse processo, acaba levando a culpa. Como que é isso? A filosofia nossa, lá minha principalmente, Valéria, é assim, não mentir nunca. Porque notícias ruins acontecem o tempo todo. Então, assim, ou o navio passou reto do porto e foi parar no Rio de Janeiro, ou sul, ou a carga caiu no mar, já aconteceu de nós termos tempestades em alto mar e o container acabar caindo no mar. Enfim, a gente tem que ser portador das boas e das más notícias. E eu acho que a reputação vem muito disso, sabe? Eu não passo... Esconde, né? E a gente não mente e principalmente, assim, não omite e principalmente não mente. Então a gente conta a verdade. É difícil você chegar para uma pessoa que está esperando um lote de matéria-prima, que está atrasado, o navio não entra, a receita está em greve. Mas é o trabalho da gente e é aí que a gente ganha a reputação, né? Felizmente... eu acho que na conversa a gente consegue... O cliente, ele fica um pouco bravo, mas assim, não existe absolutamente nada. E assim, depois que acontece qualquer coisa que a gente fala assim, ó, vamos resolver. A filosofia é essa também. Vamos primeiro resolver e depois nós sentamos e discutimos custo, discutimos o porquê aconteceu, enfim. Mas não existe, a gente encara de frente sempre o problema e resolve. Você deve colecionar um monte de história, né? Nossa, eu acho dessas que... notícias. Agora escrever um livro, a gente vê nas redes sociais, no TikTok, aqueles navios dançando nas ondas no Mar do Norte, aqueles containers fazendo assim, né? Mas eu falo que se eu resolvesse escrever um livro, acho que daria mais de 1000 páginas. Conta uma história pra nós aí, vá. Achei legal. Nossa, tem tudo, tem absolutamente tudo. Mas assim, eu fico muito orgulhoso de passar, por exemplo, em indústrias. Na época nós tínhamos aqui Navisco, né? Depois, mas assim, as máquinas que vieram para Navisco, para fazer os biscoitos, tudo fomos nós que trouxemos, né? Então, assim, a gente sente orgulho de ver fábricas. Praticamente, isso é uma outra coisa que eu sinto bastante orgulho também, é de ter a entrada, assim, entrar de cabeça erguida em qualquer empresa de Piracicaba, né? Então, é o desenvolvimento da cidade. A única frustração que eu tenho até hoje em Piracicaba foi nós termos tido o Porto Seco aqui e ele ter, infelizmente, ido embora. É mesmo, né? A gente chegou até, eu me lembro. Nossa, faz tempo isso. E por que aconteceu isso, Maurício? Então, na verdade, foi uma conjunção de fatores, né, Valéria? Assim, Transporte, é isso mesmo. Veio da minha Colômbia, Armazém Gerais Colômbia. O que acontecia? A Receita Federal, como sempre, de novo, não estou criticando, mas é o que acontece. A Receita Federal, na época, eles falaram assim, na verdade, como eu era o usuário mais frequente lá, eu falava para a Receita, olha, coloca um auditor full-time, tempo integral aqui dentro, que nós trazemos as cargas. Porque qual que é o ganho do Porto Seco? Velocidade. Sim. Então, o que eles começaram a fazer? Vamos esperar juntar 2, 3, 4, 5 caminhões, daí a gente vai e libera. Só que às vezes levava 2, 3 dias. Então, assim, as pessoas não queriam trazer porque não tinha... Então, foi mais ou menos isso, mas, assim, todo mundo teve culpa, na verdade, né? Então, foi uma parte da prefeitura, foi uma parte do próprio gestor, né? Receita Federal, até entendo que ela não tinha realmente efetivo para deslocar uma pessoa e ficar lá o tempo integral, então foi uma conjunção. E acabou indo embora, né? Agora, uma coisa que eu sempre disse para o pessoal é que nós não conseguimos analisar de uma forma correta os números, né, Valéria? Porque, assim,
Eu lembro até que na época nós tínhamos entrega de prêmio, né, para exportador, tinha bastante coisa legal que a gente fazia. O que começou a acontecer é que as informações começaram a ficar restritas, né, pelo fato de serem protegidas pelo sigilo fiscal. Então nós não tínhamos mais acesso, nós não podíamos mais fazer até o levantamento e nem premiação, na verdade, porque nós não sabíamos quem exportava mais, enfim. Mas eu lembro que uma das discussões, no bom sentido, que o pessoal falava assim, olha, a cidade que exporta, cada 100 milhões de dólares que nós exportamos, correspondia na época a mais ou menos 70 empregos, né? Geração de 70 empregos. Só que assim, nem toda empresa que exporta 100 milhões, ela só exporta. Só exporta. Então é assim, ela exporta 100 milhões e importa 95 milhões. E essa era a minha briga. Eu falei, a gente precisa ser bastante cauteloso com os números, porque os números enganam, né? Então eu briguei muito com isso, viu? Eu imagino. Que ainda não conseguiram resolver isso, né, Maurício? É uma coisa impressionante. Assim, os números é o copo meio cheio e meio vazio, né? Então, até hoje acontece isso. Os números são assustadores. Nossa, tantos milhões de importação. Você vai ver que não é bem isso. Não né? é bem isso, exatamente. Porque é interempresa, tem toda uma questão aí, né? Não, e uma outra coisa que eu sempre disse também, assim, é lógico, a gente tem que trabalhar o micro, né, a micro-região, mas, assim, a macroeconomia, nós não temos como mudar a macroeconomia. Sim. Então, você pega, por exemplo, um governo que faz uma super desvalorização, ou, ao contrário, você não tem controle sobre isso, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com os números, né? Exato. Quais são as tendências, né, Cris? Quais seriam as tendências hoje para que houvesse avanço, tanto na questão tecnológica, quanto na questão de automação e tudo mais? O que a gente precisa, os empresários até sabem disso, na verdade. E acontece exatamente o que você disse, Cris. O empresário hoje ele cruza a bola e corre cabecear, né? Então é assim, aí que entra a importância do Mário, inclusive, né? Porque o Mário faz uma complementação do meu trabalho que eu não faço, que é a abertura de mercado, né? Tanto na importação quanto na exportação, principalmente. Então, seria... E a partir do momento que o empresário entra para importar ou exportar, o nível dele muda completamente. E aí também entra a parceria com os contadores, né? Perfeito. Porque, assim, as pessoas... Eu vejo que as pessoas não conseguem fazer preço de mercadoria, tanto na importação quanto na exportação. E daí existem as opções tributárias, né? Existe o optante do simples, lucro presumido e lucro real. Então a pessoa fala, nossa, mas vai custar tudo isso porque é isonomia, na verdade. Todos pagam a mesma coisa na importação, não existe distinção nenhuma, só que dependendo da opção tributária que você tem, é o imposto que você faz um desencaixe financeiro e depois você recupera. Então é um trabalho muito importante que eu estou tentando fazer, tentando não, na verdade eu faço com a maioria dos contadores, que assim, a primeira pessoa de mais confiança de uma empresa é o contador, né? A primeira, tanto é que, aí eu vou, na verdade a emissão, vou até fazer um elogio para vocês na emissão do certificado digital aqui, né, do ECPF e do CNPJ, maravilhoso, o serviço funciona super bem. Obrigada, Maurício. Não, e a gente sempre indica, né, na Legal. verdade. E a crítica que eu ia fazer é o seguinte, porque o ECPF é um documento que você tem que ficar com você. Então, assim, mas é questão do usuário, né? Eu confio, eu não sei se é coisa de interior, enfim. Mas, confia no financeiro dele, né? 99% das empresas, quando eu vou fazer, porque quando eu vou tirar o radar da empresa, que é a autorização da Receita Federal para importar e exportar, eu preciso do CPF. Disso. E assim, 99% das empresas falam assim, o meu CPF está com o meu contador. Não, o seu CPF não é para ficar com o seu contador. É realmente uma relação de absoluta confiança. Absoluta confiança. Então, na ordem é assim, é o contador, depois vem o advogado, normalmente, e depois o despachante aduaneiro está nessa lista também, né? Mas assim, eu, por exemplo, no meu ECPF, eu dou procuração para o meu contador. Eu pego o meu CPF, entro no computador e dou uma procuração digital. Se eu quiser tirá-lo, tira na hora. Eu tiro. Mas assim, o cartão com a fica senha... comigo. Exatamente. Isso aí. Então esse trabalho que a gente faz, né? Mas é confiança, né? E os contadores é a mesma coisa. Ah, mas ele é contador meu faz 25 anos.
Então, essa questão, eu acho que, Uhum. né, por mais que a pessoa esteja há 30 anos te dando subsídio, dando consultoria, as coisas vão mudando, né? Então, as pessoas precisam, os empresários precisam ficar atentos a Sim, mas isso, você né? quer ver uma coisa interessante? Quando a pessoa vai tirar o radar, que é a autorização para importar e exportar, ela tem que fazer uma opção de domicílio tributário eletrônico. Tá. Então, o domicílio tributário eletrônico nada mais é do que, a partir desse momento que você fez a opção pelo DTE, a Receita Federal, o único caminho de conversa entre a Receita Federal e a empresa é via sistema, via ECAC. E o que acontece? Quando você entrega seu cartão pro contador, ou mesmo quando você fica com seu cartão, mas não consulta a caixa postal, porque você pode receber intimação, multa, a partir desse momento tudo vai ser digital. Então é assim, cai lá na caixa postal, eu coloco no meu Outlook toda segunda-feira consultar a minha caixa postal, para ver se eu tenho multa, se eu tenho, enfim, qualquer coisa lá vindo da Receita Federal. E toda semana consulta. Então, se você consulta, ele já aparece como lido para a Receita Federal. Ele abre um envelopinho. E quando você não consulta, 30 dias a Receita... Manda uma... Não, a Receita, ela ela dá como lida. Como lida. Depois de 30 dias, ela dá como lida. Entendi. Então, assim, esses são os avanços. Por isso que eu falo que os empresários têm que se atualizar tecnologicamente. E isso faz bem não só para a parte do comércio exterior. Para tudo. Porque PERDCOMP, todos esses tributos, vai tudo dentro do ECAC. Do ECAC, exatamente. Legal, Muito bem. Para fechar, já essa relação com o CIMESP, né? Você está sempre, né, participando ativamente. Como é que você sente o CIMESP atuando nesse conjunto de clientes, o teu trânsito aqui? Como é que é a presença do CIMESP na vida do Maurício, da Cimetrans e no fluir desses Desde negócios? que as outras entidades não me escutem. Mas você sabe que é até divertido, porque eu fui outro dia num lugar, só estendendo um pouco, um amigo meu dentista falou, pô, Maurício, você nunca foi lá no meu consultório. Eu falei, eu tenho 15 amigos dentistas, então assim, todos reclamam que eu não vou, arquiteto é a mesma coisa. E o CIMESP com as entidades, é lógico que as entidades se dão super bem, mas eu, assim, sempre... A gente acompanha desde o começo, na verdade, né? Eu não sou indústria, mas sou parceiro do CIMESP. E a gente até vendo o estúdio, vendo o co-work, enfim, tudo que o CIMESP está oferecendo. Você sabe que outro dia eu estava conversando com um dos diretores e ele disse exatamente isso. É um sindicato patronal, mas o que ele oferece para o empresário, né, Cris? Então, é assim... O CIMESP está sempre a serviço dos empresários. Né? Já participei de tanta palestra, coisa que agregou bastante em termos de conhecimento. Hoje, inclusive, acho que o pessoal do escritório vai começar a fazer o curso de comércio exterior. Isso aqui mesmo, também, né? tem, hoje então, começa. Acho que já fizeram a inscrição também. Mas é assim, é uma diversidade tão grande. E eu já ouvi isso até nos comentários aqui, nas reuniões, o pessoal fala assim... mas eu vou só pagar. Não, você não vai pagar. É impressionante o que você consegue ter de retorno. Aliás, acho que o que eu estou entrando numa área que não é minha, né? Porque não é simplesmente pagar o CIMESP, né? Se você for utilizar tudo que o CIMESP tem, é até barato. Eu penso que as pessoas pensam... O custo-benefício é muito então, bom. Exatamente, o custo-benefício é o que eu estava tentando lembrar. Mas você sabe, quando eu vou para a empresa, eu falo assim, olha, gente, todo e qualquer valor que você paga, só é caro quando você não usa. Não usa, exatamente. Então, se você usa, aquilo lá fica muito em conta. Esses dias eu estava numa empresa, eu falei, olha, se você fizer 2 cursos esse mês, sua mensalidade já está paga. Mas, por exemplo, né? voltando para o comércio exterior e citando o Mário de novo, o Mário levou 2 empresas que não faziam exportação e começaram a fazer exportação. Então, assim, quanto custa isso? Se você fosse contratar um profissional para fazer isso, sairia muito caro. Exatamente. É isso e aqui aí. Tem tudo. Que bom. Na verdade, o Mário continua, né? A gente queria fazer muita coisa, sabe, Maurício? Trazer comissões, levar o pessoal para feira. Né? Mas a gente vai construindo os tijolinho e tijolinho, né? Sim. Hoje o Mário já está abrindo mercado, tanto para importação quanto para exportação. Também. Tem uma pequena empresa que está importando matéria-prima e tem uma outra que está exportando já os equipamentos para a América Latina. Então, para mim, isso é...
já é um fruto que a gente conseguiu aqui via Simesp. Só fazendo mais um comentário também, que eu falo que eu sou o criador de monstrinhos, né? Que na verdade, assim, a gente ensina, e eu fico muito feliz do pessoal que hoje anda com as próprias pernas, né, Valéria? Porque assim, o Mário abriu uma empresa, os outros também abriram empresa. Eu não os considero concorrentes, porque o mercado cresceu tanto que precisa deles, inclusive. Precisa, assim, eu Você não dá conta. Não, exatamente. Precisa de mais gente, precisa de mais profissional no mercado. Né? E a tendência é aumentar muito mais, viu? Porque hoje você não tem o concorrente mais em americano. Não, claro, o concorrente é externo. Exatamente, no mundo todo. Legal. A gente quer agradecer a Muito você obrigada. por ter tirado um tempinho para estar aqui no Simesp, no podcast, para ter esse papo com a gente. Uma né, delícia. Valéria? Muito Valeu, bom, obrigadão, muito viu, Maurício? esclarecedor. Obrigada, a gente está sempre de portas abertas para vocês. Fico sempre à disposição também. Adorei o convite, né? E assim, juntando 3 pessoas que não gostam nada de falar. Até que a gente falou pouco. Eles nem sabem que a gente vai continuar depois dessa gravação, né? Mas agradeço, eu fiquei super feliz pelo convite e estou à disposição lá para vocês, para o Simesp, para os associados. O que precisar, a gente está lá. E o comércio exterior não é difícil, é fácil. Legal, muito bom. Para quem sabe fazer. Né? Exatamente. Bom, esse foi o Simesp no podcast, mais um episódio. Se inscreve no canal, aciona o sininho. A gente está toda segunda e quarta quinta-feira do mês com episódio novo aqui no canal do Simesp. A gente se vê no próximo. Um abraço.